Okay. From Philippians chapter 4, Tirando de Filipenses capítulo 4, in verse 8, no verso 8, we have a list of things here. nós temos uma lista de coisas aqui. Things that are true, noble, just, pure, etc. Coisas que são verdadeiras, respeitáveis, justas, etc. And he says, meditate on these things. E ele diz, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Well, before you can meditate on them, you must know what they are. Mas antes de você meditar nelas, você tem que saber o que elas são. So what I suggested was that you make a list. Então o que eu sugeri é que vocês fizessem uma lista. And at the top of the list, you put each of those items. E no topo da lista, você coloca cada um desses itens sugeridos pelo versículo. True, honorable, just. Verdadeiro, respeitável, puro, amável. And then I want you to think about items that you can list underneath each of these columns. E aí então o que eu quero é que vocês pensem em coisas, itens, que você pode listar embaixo de cada numa dessas legendas, desses tópicos. And in particular, you might think about these in relationship to problems that you are facing. E em particular você pode pensar que essas coisas estão relacionadas a problemas que você vem enfrentar. Maybe some person in your life is really irritating to you. Talvez alguma pessoa na sua vida venha a ser muito irritante. Is that possible? É possível isso? Now, in relationship to that, you need to be thinking on things that are true and things that are honorable. E assim, com relação a isso, você tem que pensar em coisas que são verdadeiras e respeitáveis. And what we need to find are things from Scripture that will relate to these various items. E o que nós temos que fazer é encontrar coisas na palavra de Deus que estão relacionadas a esses itens. It'll take a little thinking on your part. Vai exigir um pouco de raciocínio da sua parte. But make a list underneath each of these headings and put down Scripture references. Mas então faça uma lista embaixo de cada uma dessas. So that the next time you are faced with this problem, you'll have something to think about. E relacione com as escrituras, porque aí da próxima vez que você pensar nesse problema, você vai poder imediatamente relacionar com as escrituras. And then you must think about things after that you must do. E aí em seguida você precisa pensar em coisas relacionadas a isso que você tem que fazer. Agora é colocar na prática. Because Paul says you need to do the things that you have learned. Porque Paulo diz que você tem que colocar em prática aquilo que você aprendeu. What must I do in a particular situation? Então o que é que eu tenho que fazer naquela determinada situação? For example, the Bible tells us things we need to do. Por exemplo, a Bíblia nos diz coisas que nós devemos fazer. In Romans 12:14 it says, "Bless those who persecute you." Em Romanos 12:14 diz, abençoai os que vos perseguem. Now, the idea of persecution here is not necessarily a religious persecution. E a ideia de perseguição aqui não é necessariamente uma perseguição religiosa, But people that are causing you to suffer in some way. mas pessoas que estão fazendo você sofrer de alguma forma. Maybe it's your husband or your wife. Talvez seja seu marido, sua esposa, Or maybe it's your boss ou talvez o seu chefe, or your next door neighbor. ou o seu vizinho do lado. People that are causing you to hurt in some way. Pessoas que estão lhe causando dor de alguma forma. Bless those people. Abençoe essas pessoas. Bless and do not curse. Abençoe e não amaldiçoe. Now Paul says bless 2 times in this verse. E veja que Paulo diz 2 vezes abençoe nesse versículo. And I think it's because we don't get it the first time.
E eu acho que é porque a ficha não cai logo da primeira. He had to say it twice. Ele teve que dizer 2 vezes. Are you listening to me now? Tá prestando atenção agora? Bless. Abençoe. Now, part of the problem, we see words like bless. Nós vemos palavras do tipo abençoe. Oh, that's a Bible word. Ah, isso é uma palavra bíblica. But what does it mean? Mas o que é que significa? How do I do it? Como é que eu coloco isso em prática? Yeah, I can stand here and say, now, you go bless those people. Eu posso me colocar aqui e dizer assim, ó, vá, abençoe aquelas pessoas. You all say, yes, I'm going to go bless them. E vocês todos dizem assim, sim, vamos lá abençoar. And then you say, how do I do that? E aí você pergunta, e como é que eu faço isso? A number of years ago, many years ago now, Muitos anos atrás, I had a man, he and I had been good friends, havia um homem e nós dois havíamos sido muito amigos. and he did something that hurt me very deeply. E ele fez algo que me machucou muito. And I was angry, E eu estava bravo, bitter, estava amargurado. and this guy, he just kept coming up in my thinking, E ele continuava vindo nos meus pensamentos. and I was cursing him. E eu estava amaldiçoando ele. To curse doesn't simply mean to use profanity. Amaldiçoar não significa simplesmente usar palavras profanas. This is when you wish bad things on someone. Isso é quando você deseja coisas ruins para aquela pessoa. Well, I hope you get sick. Olha, tomara você fique doente. I hope bad things happen to you. Eu espero que coisas ruins aconteçam para você. I'd see him driving by in his very expensive automobile, and I'd say, well, I hope your car falls apart. E eu vi ele passando naquele carrão caro e eu pensava assim, tomara o seu carro se quebre. You ever do that? Já fez isso? That's cursing. Isso é amaldiçoar. Okay? The opposite of cursing is blessing. E o contrário de amaldiçoar é abençoar. And here is where you are desiring good things for people. E esse é o momento em que você deseja coisas boas para as And pessoas. the word to bless, literally, it means to say good things about. E a palavra abençoar literalmente significa dizer coisas boas a respeito. We like it when God blesses us because God says something good and it happens. A gente gosta quando Deus nos abençoa porque Ele diz algo bom e acontece. Well, I realized that I needed to do something about my own mental attitude. E aí eu percebi que eu tinha que dar um jeito na minha própria atitude mental. Because all of this anger and bitterness, it was just consuming me. Porque toda essa raiva e essa amargura estavam me consumindo. And I would find myself thinking about this man during the day and it would make me more angry. E conforme eu pensava nesse homem durante o dia, eu ficava com mais raiva ainda. And I recognized that my attitude before the Lord was not right. E eu percebi que a minha atitude diante do Senhor não estava correta. And so I began searching the scripture to discover what I could do about my own sin problem. E aí eu comecei a buscar nas Escrituras para descobrir o que é que eu podia fazer com relação ao meu próprio problema de pecado. And it didn't matter that this man had sinned against me. E não importava que esse homem havia pecado contra mim. I had my own personal sin to deal with. Eu já tinha o meu próprio problema pecaminoso com que lidar. And I came across this verse. E aí eu passei por esse versículo. And I didn't know how to bless him. E aí eu não sabia como abençoá-lo. So I looked up every verse in the Bible where I found the word to bless. E aí eu comecei a procurar tudo quanto é versículo na Bíblia onde tinha a palavra abençoar. I wanted to know, what does this mean? Eu queria saber o que é que isso significava. And Jesus taught that one of the ways that we can bless people is to pray for them. E Jesus ensinou que uma das maneiras de abençoar as pessoas é orar por And elas. so I determined I would pray for this man. E assim eu determinei que eu ia orar por esse homem. And he would come to my mind and I would be angry. E ele vinha à minha mente, eu ficava bravo. And so I had to confess my anger. E aí eu tinha que confessar a minha raiva. But then I began to pray that God would do good things for this man. E então eu comecei a orar para que Deus fizesse coisas boas para esse homem. He had a bad marriage. Ele tinha um casamento ruim. You know, he had one of these women that
I don't know how he lived with her. Ele tinha uma dessas, a esposa dele era dessas mulheres assim que eu não sabia como é que ele fazia para viver com ela. And now, instead of thinking, I hope your wife nags you to death, E então, em vez de pensar assim, tomara tua mulher buzina no seu ouvido até você morrer, I began praying that his marriage would get better eu comecei a orar pedindo que o seu casamento melhorasse and that his wife would begin to be a blessing to him. e que sua esposa começasse a ser uma bênção para ele. He had children that were in rebellion, Ele tinha filhos que estavam em estado de rebelião. and I began to pray for his children, Eu comecei a orar pelos seus filhos, that they would come back to the Lord, que eles voltassem para o Senhor and that they would begin to be a delight to their father. e que eles começassem a ser uma alegria para o seu pai. I began to pray for his business, Comecei a orar pelos seus negócios, that the Lord would bless his business and do wonderful things for him. para que o Senhor abençoasse seus negócios e fizesse coisas maravilhosas para ele. I began to pray for some health needs that he had. Comecei a orar por algumas necessidades de saúde que ele tinha. And it took quite a few weeks. E levou algumas semanas, But I found that as I began to bless him by praying for him, mas eu percebi que conforme eu comecei a abençoá-lo em minhas orações, that now when he came to mind, I wasn't thinking about cursing him. que agora quando ele vinha à minha mente, eu já não pensava mais em amaldiçoá-lo. But now when he came to mind, I started thinking, I wonder how the Lord is answering this prayer. E aí quando ele me vinha à mente, o meu pensamento era, puxa, como será que o Senhor está respondendo minhas orações e abençoando How is ele? he doing? Como é que ele está passando? So we have to discover what is it God wants us to do, and then we have to do it. E assim nós temos que descobrir o que e como Deus quer que nós façamos, e nós temos que fazer assim. And don't be wise in your own opinion. E a palavra de Deus diz, não sejam sábios aos seus próprios olhos. I'm right, Eu estou certo, he's bad. ele é ruim, I was being wise in my own opinion. eu estava sendo sábio aos meus próprios olhos. Repay evil to no man. A palavra de Deus diz, não tornem a ninguém mal por mal. Now, my text then says, have regard for good things. Ours says, do all you can to do good. Oh, no, okay. Where yours says, do everything you can to do good. Na Bíblia em português, quando diz esforcem-se por fazer o bem perante todos os homens, The Greek word here a palavra grega aqui, literally means to think ahead of time. literalmente significa pensar antes do acontecimento, pensar adiante, em vantagem com o tempo. Another way to say this is make plans. E outra maneira de dizer isso é simplesmente faça planos. And so I began to think, what am I going to do when I meet this man on the street? E aí eu comecei a pensar, o que é que eu vou fazer quando eu me encontrar com esse homem na rua? I mean, sooner or later, I'm going to come face to face with this man. No sentido de que mais cedo ou mais tarde eu vou estar de frente com ele. And honestly, I didn't want to see him. E honestamente dizendo, eu não queria me encontrar com I ele. didn't want to talk to Eu não him. queria conversar com ele. But I said, I need to make a plan now for what I'm going to say to him when I do meet him. Mas eu pensei, bem, eu tenho que planejar agora o que é que eu vou dizer para ele quando eu me encontrar com ele. So I sat down and I thought about it and I came up with a plan. E aí eu sentei, pensei a respeito e formei um plano. So that when I did meet him, I wasn't then trying to think about what I would say. E aí quando eu me encontrei com ele, eu não tive aquela situação de então pensar o que é que eu ia dizer. We need to have a think and do list. Nós temos que fazer uma lista de pensamentos e do que fazer. We need to think about it ahead of time. E temos que pensar isso com antecedência. But I can tell you from personal experience, if you will do this, it will change you from the inside. Mas eu posso te dizer por experiência, se você fizer isso, isso vai te transformar de dentro para fora. And when you begin to change from the inside, it will give you that peace.
E quando você começa a se transformar interiormente, isso vai te trazer paz. Because before this, my mind was just in turmoil with the anger and the bitterness. Porque antes disso a minha mente estava em todo aquele tumulto, em ira e amargura. And I began to think, I'm the one that is miserable, and he drives down the road, doesn't think about me. E eu comecei a pensar, sou eu que estou miserável, ele só passa aqui no carro dele e não está nem lembrando de mim. You ever been in that situation? Já passou por essa situação? I can remember one day I was driving on my way to church. Eu me lembro de um dia que eu estava indo de carro para a minha igreja And this driver cut right in front of me. e passou esse camarada no carro dele e me cortou And na I had frente. to step on the brakes very hard. Eu tive que pisar no freio com tudo. And he scared me with what he did. E ele me deixou com medo com o que ele fez. And then he made me angry. E ele me deixou bravo. And I'm shaking my fist at this driver. E eu tô lá assim para ele. And I went on to church. E indo para a igreja, I'm still angry. tô lá na igreja e ainda tô bravo. I think my blood pressure must have been very high. Acho que minha pressão sanguínea subiu bastante. And all day long I'm thinking about this driver. E o dia inteiro eu tô lá pensando nesse camarada. And then I stopped to think, I don't think he's upset at all. E eu parei e pensei assim, eu acho que ele não tá nem um pouquinho chateado. And I have destroyed my own happiness by my mental attitude. E eu destruí a minha própria felicidade por causa da minha atitude mental. I need to confess my sin Preciso confessar meu pecado and then just put this behind me. e deixar isso para trás. And so I prayed that the Lord would not cause this man to have an accident, but that he would learn how to drive in a polite way. E assim eu orei ao Senhor pedindo que não deixasse esse homem ter nenhum acidente, mas ensinasse a ele a dirigir de um jeito mais educado. So you forgive him and then go on. E assim você perdoa a pessoa e segue adiante na sua vida. Otherwise, you're going to be miserable and they don't even care. De outra forma, é você que vai ficar numa situação miserável e ele não vai nem se importar. Okay? So that's why I want you to make up this list of things to think about. E é por isso que eu quero que vocês façam essa lista de coisas sobre as quais pensar e refletir. Okay? So maybe you're struggling with some problem. Então, talvez você esteja lutando com algum problema. Perhaps it's an area of weakness in your own sin nature, Talvez seja uma área de fraqueza na sua própria natureza pecaminosa, where you're struggling with some sin problem, na qual você está lutando com algum problema de pecado, whether it's an action or a mental attitude. seja em ação ou seja na mente. Make a list Faça uma lista, so that when this sin comes and tempts you, para que quando esse pecado vier te tentar, now you're going to think about the truth of God's Word. aí você vai pensar na verdade da palavra de Deus. Okay? Understand? Entenderam? Okay? É isso, ok? Any questions about that? Alguma pergunta com relação a isso? So did you ever meet again with the guy? Yes, in fact, I did. Bem, sim, na verdade encontrei sim. And I was very sincere when I asked him, "How are you doing? E eu consegui ser muito sincero em perguntar para ele: como você está? How's your wife? Como está sua esposa? How are your sons? Como estão os seus filhos? How's your business doing?" Como está o seu negócio? And I really wanted to know. E eu queria mesmo saber, I'd been praying for him for several months. porque eu já tinha orado por ele há vários meses. And when I met him, it was not awkward for me. E quando eu me encontrei com ele, não deu aquela sensação estranha. So I'm thankful that there's not something that has divided us on my part. E assim eu fico grato porque não houve algo que nos separou, pelo menos da minha parte. Okay. I really believe that we create most of our own misery in life. Olha, de verdade, eu acredito que nós somos os responsáveis por criar as misérias de nossa vida, na maior parte delas. And I don't want to be miserable anymore.
E eu não quero mais ser miserável. But I think sometimes we would rather be right than be happy. Mas sabe, algumas vezes eu acho que a gente prefere estar certo do que ser felizes. I know that my attitude makes me miserable, Eu sei que minha atitude me deixa miserável, but I don't care mas eu não me importo, because I'm going to hate this person. porque eu vou odiar essa pessoa. Or I'm going to show them Ou então eu vou mostrar how unhappy I am with them. o quanto eu estou infeliz com elas. And a lot of people would rather be miserable than to be right with God and others. E muitas pessoas preferem uma vida miserável em vez de estar bem com Deus. So if you're miserable, E assim, se você está se sentindo miserável, check your own mental attitude. vá verificar a sua atitude mental. All right. Well, that's not our topic this morning, but Muito bem, não era esse o nosso tópico desta manhã. I start preaching and E eu começo a pregar e... But it was very edifying. all right. Come back tonight, we'll do some more. Volte hoje à noite, vai ter mais. Oh, that reminds me before we start on our lesson. O que me faz lembrar, antes de nós começarmos a nossa lição, Let's take a little poll here, vamos fazer uma enquete aqui. because I have come to serve you Porque eu vim para servir vocês and not serve myself. e não servir a mim mesmo. A couple of people have asked me questions about the topic of divorce, Algumas pessoas vieram me perguntar a respeito de divórcio. and that's not what I had planned to teach this week. E não é o que eu havia planejado ensinar essa semana. But if you would like, I would be glad to teach some lessons, a couple of lessons on this. E se vocês quiserem, para mim seria uma alegria ensinar algumas lições nessa área. Or I can teach a couple more lessons from the Gospel of John. Ou eu posso ensinar algumas outras lições no Evangelho de João. So I'll let you choose. E assim eu vou deixar que vocês escolham. Okay? Now, if you want to study about the vine and the branches Se vocês quiserem estudar sobre a videira e os ramos, and cutting off the branches that don't bear fruit, e sobre cortar os ramos que não produzem frutos, we'll do that tomorrow. nós fazemos isso amanhã. Or if you prefer, we'll look at some biblical principles about divorce. E se vocês preferirem, então nós vamos olhar sobre alguns princípios bíblicos a respeito de divórcio. So, who wants the vine and the branches? Então, quem quer a videira e os ramos, levantem as mãos. Okay. How many want the divorce? E quantos querem sobre divórcio? Okay. Então tá certo. You said the way you asked it, you said, who wants the vine? And then, now who wants the divorce? Shall we redo it? Nobody wants divorce. Maybe some. All right. I was talking about the lesson and not the actual. Estava falando sobre a aula e não sobre a ação em si. Were you people saying you wanted a divorce? Quer dizer que os que levantaram a mão querem divórcio? No. Não. Okay. All right. So we'll do the vine and the branches. Então vamos lá para a videira e os ramos. But I'll get this at the end for myself, right? As a gift. This? Yes, this paper for me. At the end. Oh, I can do that. Thank you. All right. Let's pray. Oremos. I thank you, Father, that you have provided for us to have a personal relationship with you. Senhor, muito obrigado pela tua providência para que nós possamos ter um relacionamento contigo. And then in that personal relationship, we can find
peace and joy, E é nesse relacionamento que nós podemos encontrar paz e alegria, but also fulfillment and significance in life. mas também realização e significado na nossa vida. I ask now that your Holy Spirit will give us understanding about the passage before us, Eu peço então que o Teu Santo Espírito venha nos dar compreensão da passagem a ser analisada, and I ask this in Christ's name. e peço isso em nome do Senhor Jesus. Amen. Amém. All right, let's turn to the Gospel of John, chapter 8. Então vamos para João capítulo 8. Now, we have here a section over which there has been some dispute. Temos aqui uma passagem sobre a qual tem havido bastante discussão. In some of your Bibles, you may have a footnote that says that this verses 1 through 11 do not occur in the best manuscripts. E talvez no rodapé das suas Bíblias vocês tenham uma anotação dizendo que nos melhores manuscritos a passagem do verso 1 até o 11 não ocorre. Any of you have that in your Bible? A note down at the bottom of the page? E se você tiver isso na sua Bíblia, lá embaixo no rodapé, No? Okay. tem, não tem? They do. Oh, okay. Well, this is a question about whether or not this was part of the original text. Essa é só uma questão com relação se essa passagem faz parte ou não do texto original. And sometimes you'll find a note that says it's not found in the best manuscripts. E às vezes a anotação diz que a passagem não é encontrada nos melhores manuscritos. But people who say that have made a judgment about what is best. Mas a questão é julgar o que é melhor. And generally what they mean by this is the oldest. E geralmente o que eles querem dizer com isso é as mais antigas. And they have made this judgment that older is better. E eles têm feito esse julgamento de que o mais velho é melhor. But this is not necessarily the case. Mas esse não é necessariamente o caso. I mean, you may have, it may be the oldest manuscript, but perhaps it was copied from an inferior text. Porque às vezes o manuscrito mais velho que se tem disponível foi copiado de um texto mais fraco. So you might have something that is younger in age, but it was copied from a better text. E assim você pode ter um manuscrito que é mais recente, mas foi copiado de um texto melhor. So if you ever see this statement, this is not found in the best manuscripts, you should ask yourself, on what basis did they determine what is the best? E assim quando você encontrar essa nota de rodapé dizendo que isso não foi encontrado nos melhores manuscritos, questione bem qual é a base dele para chamar o manuscrito de melhor. Generally, I approach such passages in this way. Geralmente eu analiso essas passagens dessa maneira. I should study this passage as I find it and teach it. Bem, eu devo estudar essa passagem no momento em que eu encontrá-la e ensiná-la. Because otherwise there will be people who say, oh, well, you just take out of your Bible the things that you don't like. Porque senão as pessoas vão pensar assim, você tira da sua Bíblia, você afasta aquilo que você não gosta. And so I want to teach it. Perhaps it's not part of the original, but I'm going to teach it as if it belongs here. E assim eu vou ensinar essa passagem, talvez não seja parte dos melhores manuscritos, mas da maneira como eu encontro aqui, eu vou ensiná-la. And make it harmonize with the rest of Scripture. Eu vou fazer com que ela se harmonize com o restante das Escrituras. So we're not going to talk about the underlying Greek texts and so on, but treat this just as if it's as good as any other part of the New Testament. Então nós não vamos considerar essa passagem na questão de se está nos melhores textos ou não, mas considerando como fazendo parte do restante das Escrituras. Now the passage is generally titled something like "The Woman Taken in Adultery." E a passagem normalmente ela é intitulada como a mulher pega em adultério.
And this is the passage where Jesus said, "The one who is without sin should cast the first stone." E é aquela passagem que Jesus fala: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. And then we have Jesus telling this woman, "Go and sin no more." Também temos Jesus nessa passagem dizendo à mulher: vá e não peque mais. You see the statement in verse 11, "Go and sin no more"? Veja aí essa declaração no verso 11: vá e não peque mais. There are many churches in Ukraine where they have this painted over the back door. Tem muitas igrejas na Ucrânia que tem na porta de trás esse escrito. So that the last thing you see as you exit the church is this statement, "Go and sin no more." E assim, a última coisa que você vê quando você sai da igreja é: vá e não peque mais. So you came into church as this horrible sinner, but now go and sin no more. E assim você entrou na igreja como um pecador horrível, mas agora você está saindo com esse aviso: vá e não peque mais. But what did Jesus mean when he said this to the woman? Mas o que foi que Jesus quis dizer quando ele disse isso à mulher? So the background for this story is a conflict between Jesus and the Pharisees. E o pano de fundo para essa história é o conflito entre Jesus e os fariseus. And the conflict is over authority, E o conflito se relaciona à autoridade. and specifically the traditions of the elders. E mais especificamente as tradições dos anciões. Following the return from the Babylonian captivity, the religious leaders in Israel established a lot of rules. Se nós voltarmos ali para a saída da Babilônia, do cativeiro, os líderes religiosos judeus estabeleceram várias regras. Many traditions that were not commanded in the Mosaic law. Muitas tradições que não estavam como ordenanças na lei mosaica, na And lei de Moisés. people began to think that these traditions were just as authoritative as the law of God. E as pessoas começaram a tomar essas tradições com a mesma autoridade quanto a lei dada por Moisés. And not only must you obey what's written in the Word of God, but you must also obey these traditions. E assim deve-se obedecer não só a lei de Moisés, mas também essas tradições. We do this in our churches many times. E nós fazemos isso nas nossas igrejas muitas vezes. We develop a rule Nós desenvolvemos uma regra not found in the Word of God, que não está na palavra de Deus. but we begin to enforce this rule in our churches, Mas a gente começa a reforçar essas regras na igreja. and after some time it becomes just as authoritative as the written Word of God. E depois de algum tempo elas passam a ter tanta autoridade quanto a palavra de Deus. Well, I think that churches can make up any rules that they want to, Eu acho que as igrejas têm a liberdade de fazer as regras que quiserem. but we ought to make it very clear that this is the commandment of man and not the commandment of God. Mas nós precisamos deixar bem claro que esses são mandamentos dos homens, não de Deus. That we have this tradition, we have this rule for these reasons, E assim esclarece-se, olha, nós temos essas tradições e essas regras por esses motivos. but understand that God didn't command this. Mas fique bem claro que não foi Deus que mandou isso. Now, Jesus repudiated the traditions of the elders. E Jesus repudiou a tradição dos anciãos. Now, he clearly indicated many times that he intended to fulfill all of the law and the prophets. E muitas vezes ele dá essa indicação de que ele queria cumprir todas as leis dos profetas. And many times the religious leaders accused Jesus of violating their traditions. E muitas vezes esses líderes religiosos acusaram Jesus de violar essas leis dos profetas. But this didn't bother Jesus at all. Mas Jesus não se importava com isso de jeito nenhum. He declared that he kept the Mosaic law, Ele declarava que mantendo a lei de Moisés, and he indicated he wasn't about to keep their traditions. e ele deixava claro que ele não estava ali para cumprir as tradições deles. And so the religious leaders hated Jesus for this. E assim os líderes religiosos odiaram Jesus por isso. Now, what happened in this story of the woman taken in adultery? E o que acontece nessa história da mulher pega em adultério?
now instead of saying, well, you violated our traditions, they are trying to trap him into speaking against the very law of Moses. Agora, esses líderes, em vez de estarem interessados em acusar Jesus por violar as tradições, eles estão tentando pegá-lo, dizendo que ele violou a própria lei de Moisés. And so if they could get him to say something that was contrary to the law, then they could prove that he was a lawbreaker. E assim, se eles conseguissem pegar Jesus, provando que ele estava indo contra a própria lei de Moisés, eles poderiam provar que ele quebrava a lei realmente, ele desobedecia a lei. Okay, so the background is found in the first 4 verses. E assim, o pano de fundo encontra-se nos primeiros versículos, primeiros 4 versículos. So let's just read these verses. Então, vamos lê-los. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Okay. So Jesus has come into the temple compound. E assim, Jesus havia vindo ali na área do templo. And it says that he sat down and taught them. A palavra de Deus diz que ele se assentou e os ensinou. He has taken a position of a teacher. Ele está tomando a posição de um professor, de um mestre. He is sitting. That was their typical way of doing it. Ele está assentado, e essa era a maneira típica deles fazerem isso, ensinar. And so now he is teaching them as one who has authority. E agora ele estava os ensinando como alguém que tem autoridade. So he's teaching a Bible class. E está dando uma aula bíblica. Then we have the appearance of the religious leaders. E aí nós temos o aparecimento dos líderes religiosos. The scribes were the experts in the law. Os escribas eram os experts na lei. These were the people who made copies of the law. Essas eram as pessoas que faziam as cópias da lei. And because they spent their days, day after day, copying the law, they came to know it very well. E porque eles passavam os seus dias fazendo cópias da lei, eles acabavam conhecendo essas leis muito bem. And many of them would be able to quote the entire law. E muitos deles eram inclusive capazes de repetir de cabeça a lei toda. Today we would call them lawyers. Hoje eles seriam os advogados, Experts in the law. experts na lei. The Pharisees, now this is a religious group. Os fariseus, e esse era um grupo religioso, They have no authority under the Mosaic law. eles não tinham nenhuma autoridade sob a lei de Moisés, But they set themselves up as being better than other people spiritually. mas eles se consideravam melhores do que outros espiritualmente. And over a period of time, the people began to give them authority as spiritual leaders. E num certo período de tempo, as pessoas começaram a dar-lhes autoridade como líderes espirituais. And so now they have brought to him a woman caught in adultery. Então, nessa situação, eles trouxeram a Jesus uma mulher pega em adultério. Now, it says they set her in the midst. E disseram então que fizeram-na ficar de pé no meio de todos. So now they have chosen this situation because there's a large crowd of people. E eles escolheram essa situação porque havia um grupo grande de pessoas. And so they want to discredit Jesus in the midst of many people. E assim eles querem tirar o crédito de Jesus no meio de toda essa gente. And the people knew that Jesus did not go along with the traditions of the Pharisees. E as pessoas sabiam que Jesus não estava de acordo com as tradições deles. So they want to discredit him in the eyes of the people. E então a ideia deles era desacreditar Jesus na frente de todas essas pessoas. Now, this says this woman was caught in adultery.
E diz a palavra de Deus que essa mulher foi surpreendida em adultério. And to let Jesus know that there was no doubt about her guilt, E para que Jesus ficasse certo de que não havia dúvida com relação à sua culpa, they said to him, "Teacher, this woman was caught in adultery in the very act." eles disseram: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. So she's not just being accused of adultery, Então a questão não é só que ela está sendo acusada de adultério, but they said there are witnesses. She was caught in the very act. mas há testemunhas, ela foi pega no próprio ato. And so there is no doubt about her guilt. E assim não há dúvida alguma da sua culpa. But they made a big mistake here Mas eles cometeram um grande erro aqui. when they said she was caught in the act. Quando eles disseram que ela foi apanhada em flagrante, How many people are involved if she is caught in the very act? bem, quantas pessoas estão envolvidas na situação se ela é apanhada em flagrante? At least two. Pelo menos duas. A person cannot be singularly accused of adultery. There has to be at least two. Uma pessoa não pode ser acusada sozinha de adultério, tem que haver pelo menos duas. So there is a question that must be asked. Então há uma pergunta a ser feita: Where's the man? cadê o homem? Now the man was not brought to Jesus as he should have been. Não trouxeram o homem a Jesus como era o certo de se fazer. So this is a situation that is designed to trap Jesus. E assim, essa foi uma situação manipulada para pegar Jesus numa armadilha. And this becomes apparent in the next two verses. E isso se torna aparente, claro, nos próximos 2 versículos. Verse 5, Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what do you say? Eles dizem: na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Okay, Moses said this, but you, what do you say? Ou seja, Moisés disse assim, mas e o Senhor? O que é que o Senhor diz? And this they said, testing him, that they might have something of which to accuse him. Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. This is interesting, what they say here. E é interessante o que eles dizem aqui. Moses in the law commanded us that such should be stoned. E na lei nos mandou Moisés que tais fossem apedrejadas. But when they said such, Mas quando ele diz tais, it is a feminine word é uma palavra feminina, in the plural. no plural. And what these Pharisees say is that the law commanded us that such women should be stoned. E assim o que os fariseus estão querendo dizer aqui é que, de acordo com a lei, tais mulheres, no feminino, deveriam ser apedrejadas. So they don't use a neutral word that would say such people. E assim eles não usam uma palavra neutra, querendo dizer assim, tais pessoas, But such women. mas sim tais mulheres. Now, in Deuteronomy 22:22, E em Deuteronômio 22 e 22, it says, if a man is found lying with a woman married to a husband, both of them shall die. diz: se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. Well, a man is found, it means they are caught in the act. Quando diz um homem for achado, está dizendo que eles foram pegos no ato. The man that lay with the woman and the woman shall both die. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim eliminarás o mal de Israel. Devem morrer. The law is very clear. A lei é bem clara. There's no double standard Não há dupla possibilidade where the man can do one thing and not be punished, but the woman would be. em que o homem é encontrado fazendo isso e ele não precisa ser punido, mas a mulher sim. If a young woman who is a virgin is betrothed to a husband, a man finds her in the city and lies with her. Se houver moça virgem desposada e um homem a achar na cidade se deitar com ela, Okay? So here we have this young woman and she is assaulted. e essa mulher é encontrada,
assaulted, she's raped, she's attacked. E ela é abusada, Then you shall bring both of them to the gate of the city, that you shall stone them to death with stones. então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. So the young woman, because she didn't cry out in the city, A moça porque não gritou na cidade, in other words, she just accepted this. ou seja, ela aceitou. And the man, because he humbled his neighbor's wife, E o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. so the point here is that this woman had the opportunity to cry out and reject this, but she didn't do so. E a questão aqui é que a mulher teve a oportunidade de gritar por socorro, mas não fez isso, e assim ela é culpada. So they are both to be put to death. E ambos devem morrer. Well, these Pharisees want to discredit Jesus. E esses fariseus queriam desacreditar Jesus. So they're saying, the law says we should put to death these women. What do you say? Porque eles dizem, a lei diz que tais mulheres devem morrer. E o que é que você diz? So in contrast to what the law says, what do you say? E assim, em contraste com o que a lei diz, o que é que você diz? So they want to have a basis for accusing him. E o que eles estavam procurando era base para poder acusá-lo. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger as if he didn't hear them. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. É como se ele não tivesse nem ouvindo o que eles estavam dizendo. Now it's amazing how many commentaries on the Gospel of John go into a lengthy discussion about what Jesus wrote. Agora, é impressionante quantos comentários existem a respeito dessa passagem, a respeito do que provavelmente Jesus estava escrevendo. As if after 2,000 years they can look down and read in the dust. Como se depois de 2000 anos eles pudessem ir ali naquela área e ler ali na poeira. Now the Holy Spirit did not want us to know what Jesus wrote in the dust. A questão é, o Espírito Santo não estava interessado que nós soubéssemos o que é que estava escrito ali na terra. If God wanted us to know what he wrote, it would have been recorded for us. Se Deus quisesse que nós soubéssemos o que foi escrito, ele teria registrado na palavra. Now, in the Greek text here, what is emphasized is not the writing, E o interessante é que no texto grego, o que se enfatiza não é o que ele estava escrevendo, but the means of writing, mas a maneira de escrever. because what gets emphasized in the original text here is the finger. Porque o que fica em ênfase no texto original aqui é o dedo. Literally, this reads, with the finger he wrote. Porque literalmente se lê assim, com o dedo escrevia. And the idea here is it's with the finger of God that he wrote. E a ideia aqui é que foi com o dedo de Deus que ele escreveu. So the emphasis is not on the writing itself, but the finger. Então a ênfase não está na escrita em si, mas no dedo. Why? Por quê? In the Mosaic Law, there are 613 commandments. Na lei mosaica existem 630 mandamentos. 603 of them were written on parchment with ink. 603 of them were written on parchment, the animal skins. Ok. 603 delas foram escritas em couro, But 10 of them were written on tablets of stone. mas 10 em tabuleiros de pedra, Written with the finger of God. escritos com o dedo de Deus. And among those 10 commandments written in stone was the commandment, thou shalt not commit adultery. E entre esses 10 mandamentos escritos na pedra estava, não adulterarás. But what we find stated numerous times is that the 10 commandments were written with the finger of God. Mas o que nós vemos escrito várias vezes na palavra de Deus é que os 10 mandamentos foram escritos com o dedo de Deus. Exodus 31:18. Êxodo 31:18. When he had made an end of speaking with him on Mount Sinai, he gave Moses 2 tablets of the testimony
tablets of stone written with the finger of God. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Exodus 32:15. E Êxodo 32:15. Moses went down from the mountain. He has the 2 tablets of the testimony. E voltando-se desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas Says mãos. they were written on both sides. Tábuas escritas de ambos os lados, One side and the other they were written. de um e de outro lado estavam escritas. Now the tablets were the work of God, and the writing was the writing of God engraved on the tablets. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. God is the one that carved these tablets of stone, Foi o próprio Deus que fez as tábuas de pedra and then he wrote on them with his own finger. e aí escreveu nelas com seu próprio dedo. Exodus 34:1. Êxodo 34:1. The Lord said to Moses, E então disse o Senhor a Moisés, this is after Moses had broken the original tablets, porque isso foi depois que Moisés quebrou as tábuas originais. and now Moses went back up on the mountain. The Lord says, you cut 2 tablets of stones like the first ones. E agora Moisés subindo de volta na montanha, Deus falou: bom, agora você corte as 2 tábuas de pedra igual às iniciais. And I will write on these tablets the words that were on the first tablets that you broke. E eu vou escrever nessas tábuas igual eu escrevi naquelas primeiras que você quebrou. In Deuteronomy E 4:13, Deuteronômio 4:13, again it says that God wrote the 10 commandments on the 2 tablets of stone. mais uma vez diz que Deus escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. In Deuteronomy 9:10, Deuteronômio 9:10, the Lord delivered me 2 tablets of stones written with the finger of God. deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. So with the emphasis on the finger, the point is that God is the very author of the commandment that said, thou shalt not commit adultery. E assim a ênfase com essa história do dedo de Deus é que foi o próprio Deus que deu o mandamento: não adulterarás. So Jesus knows what Moses said about the issue of adultery. E assim Jesus sabe o que é que Deus havia dado com relação à questão do adultério. He knew what the punishment for adultery was Sabia qual era a punição para o adultério, because his finger had written the law. porque o seu dedo havia escrito a lei. And so based on this knowledge, Jesus responds to these religious leaders. Assim, baseado nesse conhecimento, Jesus dá a resposta a esses líderes religiosos. So Jesus stooped down and now he's writing in the ground with his finger. E assim Jesus se inclinou e ele estava ali escrevendo no chão com o seu dedo. And he didn't say anything to them. E ele não disse nada a eles. And while he's writing, E enquanto ele está escrevendo, they continue to press him for an answer. eles continuam a pressionar Jesus querendo uma resposta. Verse 7, John 8, they continued asking him, João 8:7, como insistissem na pergunta: well, what do you say? e você, o que diz? So he stood up E aí ele se levantou and said to them, he who is without sin among you, let him throw a stone at her first. e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Now this is not as simple as it might seem at first. Bem, isso não é tão simples como parece de início. In Deuteronomy 17:7, Em Deuteronômio 17:7, the hands of the witnesses shall be the first against him to put him to death. a mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, And afterward the hand of all the people. e depois a mão de todo o povo. So they pressed Jesus for an answer, and finally he said,
the one who is without sin should cast the first stone. E assim eles pressionaram Jesus querendo uma resposta, mas o que ele disse foi: aquele que não tiver pecado seja o primeiro a tirar a Now, pedra. he's not saying that the person had to be sinlessly perfect. E o que ele está dizendo aqui não é que essa pessoa tinha que ser perfeita, impecável. I mean, if that were the case, then nobody could be executed under the law because nobody is sinless. Porque se fosse esse o caso, ninguém seria executado debaixo da lei, porque ninguém é impecável. I mean, the law very clearly taught that nobody is sinless. Mas a lei claramente ensinava que ninguém era impecável. But the law also taught that it was necessary to execute people for certain sins. Mas a lei também deixava bem claro que algumas pessoas tinham que ser executadas por certos pecados. So his point is not that someone must be sinless before he can cast a stone. E então a questão aqui não é que alguém tem que estar absolutamente sem pecado antes de poder jogar a pedra. But if you're going to judge this woman on the basis of the law, then you have to take into account everything that the law says about this execution. A questão é, se você vai executar essa mulher por estar considerando a lei, então você precisa considerar todos os aspectos da lei para fazê-lo. Now, according to the Mosaic law, a person could only be condemned if there were a minimum of 2 and better to have 3 witnesses. E de acordo com a lei, essa pessoa só poderia ser executada se houvesse um mínimo de 2 testemunhas e o melhor seria que fosse 3. Now, apparently they had enough witnesses because they caught this woman in the very act. E aparentemente eles tinham um número suficiente de testemunhas porque pegaram-na no próprio ato. And so they have the 2 or 3 witnesses. E eles tinham as 2 ou 3 testemunhas. But the law also said that the witnesses were to be the ones who cast the first stones of execution. Mas a lei também dizia que as testemunhas teriam que ser as primeiras a tirar as pedras. Now, the ones who cast the first stones must themselves be innocent of the crime. A questão é que esses que seriam os primeiros a atirar as pedras, eles tinham que estar inocentes com relação a esse crime. And only if they were innocent of the crime could they proceed with the execution. E só se eles estivessem inocentes com relação ao crime, eles poderiam prosseguir com a punição. Well, after he said, the one who's without sin, let him throw a stone at her first. E depois dele dizer, aquele que não tiver pecado pode atirar a primeira pedra, He stooped down again and began to write on the ground. ele tornou a inclinar-se e continuou a escrever no chão. Now what he's saying is, I'm in favor of keeping the Mosaic law, E o que ele quer dizer com isso é, olha, eu sou a favor de manter a lei mosaica. but if we're going to obey one part of the Mosaic law, we must obey it all. Mas se nós vamos obedecer uma parte da lei de Moisés, então temos que obedecê-la toda. Okay, so we have this law about adultery, E assim nós temos a lei sobre adultério, but we also have in the law that those who bear witness must cast the first stone, and they must be themselves innocent. mas a lei também diz que os que forem atirar a pedra têm que ser as próprias testemunhas e elas têm que estar inculpáveis nessa situação. But if there is a malicious witness, Mas se há uma testemunha maliciosa que está com a segunda intenção, see, it might be that there is a witness who will wrongly accuse a person, ou seja, pode ser que haja uma testemunha que está acusando de maneira errada, accuse somebody with the wrong motivation, acusando alguém com a motivação errada. and so if a person has falsely accused another, E assim, quando uma pessoa acusa outra falsamente, then there was another law to deal with that person. aí havia uma outra lei para lidar com essa pessoa. Well, in Deuteronomy 19, E assim, em Deuteronômio 19, if a false witness rises against any man to testify against him of wrongdoing, quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar, then, okay, para o acusar de algum transvio,
Then both men in the controversy shall stand before the Lord, before the priests and the judges. Então os dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes, dos juízes que houver, And the judges shall make careful inquiry. e os juízes indagarão bem. If the witness is a false witness, Se a testemunha for falsa he's testified falsely against his e brother, tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, then you shall do to him as he thought to have done to his brother. far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão. Oh, you wanted to have your brother put to death? Well, you falsely accused him, we're going to put you to death. Ah, então você quer que seu irmão seja morto e a sua acusação foi falsa, então você também vai morrer. And your eye shall not pity, life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. E não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. That's for a false witness. Isso está ligado ao falso testemunho. So, if you have a malicious witness, E assim, se o seu testemunho for falso, the word false here, a palavra falso aqui it means a witness that promotes violence and wrong. significa um testemunho que promove falsidade e erro. It's found for those who would pervert justice. E essa expressão é usada para aqueles que pervertem a justiça. And so Jesus is going to use this against the Pharisees. E assim Jesus está usando isso contra os fariseus. Okay, if you are innocent, you cast the first stone. Ok, se vocês estão inocentes, podem atirar a primeira pedra. He is questioning the validity of their testimony. Ele está questionando a validade do testemunho deles. Are you trying to pervert justice? Vocês estão atrás de perverter a justiça? Obviously they are, because they didn't bring the man. Com certeza estão, porque já não trouxeram o homem. And if they are found guilty of being malicious witnesses, E se eles são achados como culpados de serem testemunhas falsas, then they are subject to the very law of execution that they're trying to impose on this woman. automaticamente eles vão ser postos embaixo da mesma lei que é de executar a mulher. Now, when it says the one who is without sin, E aqui quando diz aquele que não tiver pecado, there's been a lot of debate about is this a specific sin or any sin? já se discutiu muito a respeito disso, se é um pecado específico ou o que pode ser. But in this context, it's talking about a malicious witness. Mas aqui, nesse contexto, ele está falando da testemunha falsa. So they are trying to trap Jesus. E eles estão tentando fazer uma armadilha para Jesus, They have malicious intent. porque eles têm uma intenção maliciosa. And so again, he stooped down and he wrote on the ground. E assim, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Then those who heard it, Mas, ouvindo eles being convicted by their own conscience, esta resposta e acusados pela própria consciência, they know that they are not innocent. eles sabem que não são inocentes. So their own conscience convicted them, and they went out one by one, beginning with the oldest, even to the last. Foram retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, acusados pela própria consciência. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. Ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. When Jesus raised himself up, he saw no one but the woman. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, And he said, "Woman, where are your accusers? perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Has no one condemned you?" Ninguém te condenou? She said, "No one, Lord." Respondeu ela: ninguém, Senhor. And Jesus said to her, "Neither do I condemn you." Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Now, when Jesus said, "Neither do I condemn you," he was not excusing this woman's sin.
E quando Jesus diz, tampouco eu te condeno, ele não estava passando a mão no erro da mulher. The issue here is the Mosaic law. A questão aqui é a lei mosaica. Why did Jesus say, I don't condemn you? Por que Jesus disse, eu não te condeno? Because under the Mosaic law, you must have 2 or 3 witnesses. Porque sob a lei de Moisés, você tinha que ter 2 ou 3 testemunhas. And now there are no witnesses. E agora não tem mais testemunhas. Jesus, under the law, cannot condemn this woman. Jesus, obedecendo a lei, não poderia condenar essa mulher. The witnesses had walked away without casting the first stone. As testemunhas foram embora sem jogar a primeira pedra. And therefore, even though she is guilty, there is no basis for condemnation. E assim, mesmo ela sendo culpada, não há mais base para condenação. So, in keeping with the law, he said, neither do I condemn you. E assim, mantendo a lei, obedecendo, ele disse, nem eu te condeno. So, on the basis of the law, there's no grounds for condemnation. E assim, com base na lei, não há como condená-la. But still, she's guilty. Mas ainda assim, ela é culpada. She did sin. Ela pecou realmente. And so he told her, go and sin no more. E ele lhe disse, vá e não peques mais. So the Pharisees had tried to get Jesus to speak in contradiction to the law. E assim os fariseus procuraram colocar o Senhor Jesus em contradição com a lei, And they failed. mas falharam. He was the one keeping the law, Ele é quem estava guardando a lei, but they were disobeying it. e eles estavam desobedecendo. And Jesus obeyed the law perfectly. E Jesus obedeceu a lei perfeitamente. He fulfilled the law, Ele cumpriu a lei. and he fulfilled the law as our substitute. E ele cumpriu a lei como nosso substituto. For when he was on the cross, he bore upon his own body all of our sins Pois quando ele estava na cruz, ele tomou sobre si todos os nossos pecados and the penalty of the law. e a penalidade da lei. Obviously, Jesus himself was not guilty of violating the law. Obviamente, o Senhor Jesus Cristo em si não era culpado de violar a lei. The law under which he died was not for his own sin, but as a substitution for others. E assim, a lei sob a qual ele morreu não foi por causa dos seus próprios pecados, mas foi substituição pelos outros. So we have one who kept the law perfectly, E assim nós temos alguém que manteve a lei, guardou-a perfeitamente, even to this small detail that he would not condemn this woman até nesse detalhezinho de não condenar a mulher, in spite of the fact that she was guilty. apesar do fato de que ela era culpada. If he had condemned her, he would have violated the law because there were not 2 or 3 witnesses. Se ele a tivesse condenado, ele teria violado a lei, porque não havia 2 ou 3 But he testemunhas. does tell her to go and sin no more. Mas ele diz a ela que vai e não peque mais. This is not the basis of salvation, to go out and stop sinning. Atenção, essa não é a base da salvação. Vá e pare de pecar. There's false teaching that says, if you go out and you don't sin anymore, then you'll be saved. Porque há falso ensino que diz, se você for e não pecar mais, então você está salvo. That's not what Jesus is saying E here. isso não é o que Jesus está dizendo aqui. The whole issue here is the fact that Jesus perfectly kept the law of Moses, Toda a questão aqui é que Jesus guardou a lei de Moisés perfeitamente. and therefore he is qualified to be our substitute. E por isso ele se qualifica em ser o nosso substituto. And also he kept the law perfectly. E também ele guardou a lei perfeitamente. He fulfilled it. Ele a cumpriu. And now the law is ended. E assim a lei está cumprida, terminada. We are not under the law Não estamos sob a lei, because it was fulfilled perfectly by our Lord Jesus Christ. porque ela foi cumprida totalmente, perfeitamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. All right, let's pray. Oremos. Thank you, Father, for this wonderful demonstration of the perfection of our Lord Jesus Christ. Senhor, muito obrigado por essa demonstração perfeita do cumprimento do Senhor Jesus Cristo com That relação in à no lei. way whatsoever did he ever violate the law. De maneira alguma ele violou a lei. May we come to appreciate the fact that he did not break the law even in condemning this woman.
E assim nós conseguimos apreciar o fato de que ele não desobedeceu a lei na questão de condenar essa mulher. So I pray that you'll help us to understand this, E ajuda-nos assim a compreender isso, Senhor, that we might have a greater appreciation for the perfection of our Savior, para que possamos apreciar ainda mais a perfeição do nosso Salvador. and the one who fulfilled the law perfectly, E aquele que cumpriu a lei perfeitamente and that he paid the penalty, e pagou a penalidade and that we can have life. para que nós pudéssemos ter vida. And so may we consider this, E assim nós talvez possamos considerar isso, and as we go out, may we also consider that we should not sin any longer, e assim, ao continuarmos nossas vidas, consideremos que também não devemos pecar mais, but that we might seek to please you in all things. e sim buscar agradar-te a Ti em tudo. I ask this in Christ's name. Peço isso em nome do Senhor Jesus. Amen. Amém.